Mas em relação ao modernismo, nós podemos pensar nesses 4 momentos aí dessa literatura, certo? Para ilustrar esses aspectos que nós vimos, separei 3 textos aqui para que a gente leia e comente para conseguir perceber como que funcionava esse modernismo naquele momento, tudo bem? Então vamos lá, vamos partir para a nossa leitura. E claro, para fazer a abertura, para começar, eu não poderia escolher outra pessoa que não fosse Fernando, né? Fernando Pessoa. Então, escolhi para vocês o texto que ele chama de autopsicografia, né? É um texto interessantíssimo porque ele vai falar sobre o fazer poético. Ele faz uma leitura em relação ao fazer poético, certo? Ele diz o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as 2 que ele teve, mas só que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Né? Então, quando o Fernando Pessoa escreve esse texto, a gente vai perceber que ele tem uma análise ali não só da literatura, né? Não só do fazer poético, mas também uma análise ali da parte mais sentimental. Né? Ele fala ali até de um aspecto catártico da literatura e da questão da sentimentalidade, quando o leitor, ao observar o texto literário, se sente bem ao ver, ao sentir a dor do nosso autor, né? Não que o leitor seja masoquista, não que ele queira que o autor sofra, mas é aquela questão de sentir a literatura. Nesse sentimento você destitui as suas dores e se sente melhor, certo? Vamos lá. Segundo textinho que eu trouxe para vocês, de uma autora que já é um tanto quanto mais intimista, né? A Flor Bela Espanca, que eu havia mencionado a vocês. Trouxe um texto dela maravilhoso chamado Eu, tá? Então já começa com o eu aí, pronome pessoal do caso reto, a primeira pessoa, demonstrando aí essa perspectiva mais intimista dela. Diz assim, ó: eu sou a que no mundo anda perdida, eu sou a que na vida não tem norte, sou a irmã do sonho e desta sorte sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte impele brutalmente para a morte. Alma de luto, sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê, sou a que chamam triste sem o ser, sou a que chora sem saber por quê. Sou talvez a visão de alguém que sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver, e que nunca na vida me encontrou. Então, eu tenho aí um texto que ela vai falando de si mesma, né? Das multiplicidades de interpretações de si. Ou seja, a gente vai ter um texto aí da Flor Bela Espanca, onde a gente percebe essa ideia do intimismo, da demonstração da sua alma, de sair de si mesmo e se jogar ao texto, certo? Terceiro texto aí para vocês. Vamos lá. Peguei um texto do Mário de Sá Carneiro, né? Mário de Sá Carneiro, que foi um outro poeta excepcional no modernismo português. Poderia até dizer que foram os 3 principais, né? Flor Bela, Mário de Sá e Fernando Pessoa, certo? Então, é claro que quando a gente fala de Fernando Pessoa e todos os outros nomes que ele utilizava para fazer a sua escrita, certo? Vamos lá, terceiro texto aí pra gente. Diz o seguinte: um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém. Assombrou paz, em vão, tudo esvaído, num grande mar enganador de espuma. E o grande sonho, despertado em bruma, o grande sonho, ó dor, quase vivido. Quase o amor, quase o triunfo e a chama. Quase o princípio e o fim. Quase a expansão, mas na minha alma tudo se derrama. Entanto, nada foi só ilusão. De tudo houve um começo, e tudo errou.
Ai, a dor de ser, quase dor sem fim. Eu falhei-me entre os mais, falhei em mim. Asa que se lançou, mas não voou. Momentos de alma que desbaratei, templos aonde nunca pus um altar. Rios que perdi sem os levar ao mar. Ânsias que foram, mas que não fixei. Se me vagueio, encontro só indícios. Ogivas para o sol, vejo-as cerradas. E as mãos de heróis sem fé, acobordadas, puseram grades entre os precipícios. Num ímpeto difuso de quebranto, tudo encetei e nada possuí. Hoje de mim só resta o desencanto das coisas que beijei, mas não vivi. Um pouco mais de sol e fora brasa, um pouco mais de azul e fora além. Para atingir faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém.